O Silêncio da Casa Fria é um romance narrado em primeira pessoa por todas as personagens, vamos dizer assim, né? A história se passa em três tempos diferentes. Então, para apresentar o livro de forma sucinta e objetiva, eu vou falar a partir do momento que esses tempos vão se apresentando a gente na narrativa. Em um primeiro momento, nós conhecemos uma senhora chamada Bride Bridge. Eu sempre, né, com as pronúncias em inglês horríveis. Que depois a gente vai descobrir que o nome dela é Elsie. Elsie, ela está internada em um hospício, São José, né? São Joseph. Ela está internada nesse hospício. E aí a gente descobre que o médico, ele quer descobrir como foi que aquela mulher veio parar ali. Porque ela é a sobrevivente de uma mansão chamada Brandy Bridge. Essa mansão que fica na ponte, uma região X, né, ali da Inglaterra. E essa mulher foi a sobrevivente de um grande incêndio. E aí ele vai investigar o que aconteceu naquele lugar. Isso é o primeiro tempo que nos apresenta, que é o tempo presente na narrativa. Quando a gente começa a adentrar na mente dessa personagem por meio das técnicas do médico, a gente vai para a ponte, né, que é onde ficava essa mansão, essa residência, no ano de 1865, que é justamente, nós vamos descobrir quando a personagem, né, a personagem do livro, ela é ela é viúva, ela é casada há mais ou menos um mês, e ela morava em Nova York, né, na Inglaterra. Mas o que acontece é que o esposo dela faleceu. O irmão dela, chamado Joyland, com medo do pessoal falar mal dela, porque, veja só, ela casou, o marido era mais velho que ela, o marido investiu na fábrica de fósforo que ela é dona, né? Ela e o irmão. Então, com medo de as pessoas pensarem que ela é responsável por a morte do marido, né? Rupert, o nome do marido, envia ela para essa mansão da família do marido, né? Que fica afastada na ponte. Para chegar até aquela casa, você tem que atravessar uma ponte. E aí nesse momento, nós somos apresentados a essa casa e acompanhamos essa personagem indo para essa casa juntamente com Sarah, que é a prima do marido falecido. Uma coisa interessante de saber é que justamente naquela casa o marido de Elsie morreu em circunstâncias no mínimo estranhas, entendeu? E outra coisa também é que Elsie está grávida. E aí ela chega naquela mansão, ela escuta uns ruídos, tipo de madeira andando. De imediato, ela conhece um quarto, que o quarto tá de um jeito, depois tá de outro. E ela, por meio daquele quarto, com aquelas lembranças da infância, a gente percebe que ela tem alguns segredos relacionados ao seu passado, com a mãe, com a família. Ali a gente já vê que aquela mulher pode não ser tão boa da cabeça assim. E aí ela tem uns ruídos no sótão, só que o sótão é trancado. Então, como o livro aqui mesmo já diz, aqui atrás, né, que é bom você não abrir portas que não devem ser abertas, né? É bom você manter as portas fechadas, porque pode trazer problema. Pois é, essa moça aqui, ela resolve um dia investigar o que tanto faz ruído no sótão, e ela vai, pega um grampinho e ela consegue abrir, olha só, ela consegue abrir e entrar, porque até então ninguém tinha a chave daquela casa, ninguém sabia o que tinha ali dentro, e ela consegue abrir juntamente com duas empregadas, né, da casa, que são personagens importantes, assim, por assim dizer. E ela descobre, juntamente com Sarah, a prima do marido falecido, e ela acaba entrando naquele sótão e vejam só o que acontece. Ela vai encontrar duas coisas no mínimo estranhas, né? A primeira coisa é o diário de uma mulher chamada Ana, e também uma ancestral da família, dona daquela casa. Na verdade, ela construiu a casa no passado. E também como é que fala? Eu esqueci agora. Companheiros silenciosos, que chama assim. Eu achei interessante que que eu vi no canal aqui, Literatura Policial, ela fala que o nome desses bichos era Dumeboard, tipo isso, né? Surgiram na Holanda. E o que são esses bichos? Eu tô falando bicho, gente, mas não é bicho. São obras de arte, que é tipo uma pintura, é feita numa madeira, entendeu? Só que aquilo ali imita o formato de uma pessoa. E a gente sabe que na narrativa a gente vai saber de onde surgiu aquele negócio mais à frente.
E ela encontra essas obras de arte, né, que são esses companheiros silenciosos e também esse diário. E aí começa o outro momento do livro que a gente vai começar a adentrar nesse terceiro tempo da narrativa, que é justamente quando Sarah começa a ler o diário da Anne Bradbridge, que é sua ancestral, né? Porque ela é prima de Rupert, logo ela é a única ancestral ali. Apesar de Elsie ser casada com Rupert, né? Ela que é realmente uma ancestral daquela casa. E aí ela começa a ler a história de Ana, que vivia em 1635, ou seja, no século XVII, na época do rei Charles. E a gente descobre que Ana é uma mulher rica naquela mansão e ela queria preparar a casa para a chegada do rei. O rei vinha visitá-la, né? E ela queria que o seu marido ascendesse socialmente mais do que ele já era, porque dá para entender que ele pertencia à corte, vamos dizer assim. E eles foram morar ali no interior, ela queria que o marido dela conseguisse mais favores, né, diante do rei. E é o momento em que essa Ana ela vai até a cidade, ali, né, da Ponte, na região da Ponte, para comprar algumas coisas. E ela encontra uma loja, e ela entra nessa loja, e esse holandês, o dono da loja, vende esses companheiros silenciosos para elas, dizendo que com certeza na Holanda aquelas obras de arte eram muito consideradas porque as pessoas colocavam para assustar, e com certeza o rei e a rainha iriam ficar muito intrigados com aquelas obras de arte, e ela compra alguns, né? Mal sabe ela o que estava levando para casa. E é isso que Ana faz. Só que Ana também tem outras coisas meio sinistras relacionadas a ela. Por exemplo, ela era uma mulher que não podia ter filho, mas ela tem uma filha chamada Henrietta, Rita. E a forma como essa menina veio surgir é uma coisa que a gente vai descobrindo ao longo da narrativa. Também a gente percebe que acontecem vários fatos estranhos naquela mansão no passado relacionado à cultura cigana. E aí tem essa questão dessa Rita com um menininho cigano, uma menininha cigana. E aí é muito interessante. Que pena que o livro não se aprofunda na cultura cigana, né? Mas também no passado, ali por meio do diário, a gente sabe que tem uma bruxa, né? Umas lendas relacionadas a bruxas. Então, quando você começar a ler esse livro, do início você vai para um hospício, né? Saber quem é essa mulher chamada Elsie. De um segundo momento você é apresentado a vida dela no passado. E em seguida você adentra no diário que vai lhe mostrar o passado da mansão em que Elsie está. E então nesses três momentos da narrativa é que se constrói a história. Em que você vê a Elsie lutando contra elementos sobrenaturais. Que, gente, vou dizer pra vocês, se você torcer esse livro, sai sangue mesmo. Porque, gente, pelo amor de Deus, só acontece desgraça aqui, sabe? Muita desgraça. E eu vou dizer pra vocês assim, o que você vai achar nesse livro, né? A pergunta que não quer calar. Você vai achar medo, horror, terror psicológico, sabe? Elementos do romance gótico, né? Como eu já falei pra vocês. Você vai encontrar uma mulher enfrentando o passado, o seu passado, o passado daquela mansão e daquela família ali, né? Você vai ver a casa como um elemento opressor. Então, por exemplo, ao mesmo tempo em que Elsie começa a enfrentar elementos sobrenaturais e caóticos que ela não sabe assim como explicar, ela tem que ficar calada, porque se ela falar, ela é considerada louca, que de fato é o que acontece com ela. E por outro lado, sabe, é sempre aquela coisa de o seu passado também, sempre ali emergindo, querendo lhe sufocar e você lutando contra ele. Outra coisa também que mexeu muito comigo ao ler esse livro é o fato de eu estar grávida e a personagem também estar grávida. Então, assim, a personagem ela tem uma relação meio conturbada com a maternidade, justamente por causa dos segredos do passado dela, né? E aí a relação dela com a criança mexeu muito comigo, né? E acontece várias coisas assim, eu ficava... Tanto que eu parei de ler o livro, gente, eu parei. Esse livro foi o único livro que me prendeu durante a gestação, assim, livros literários, porque livros teóricos eu não tenho uma opção, eu tenho que ler, tenho que estudar, tenho que produzir. E esse livro me cativou, só que quando eu comecei a ver nessa metade aí do caminho, esse negócio com a criança no bucho, eu disse, meu Deus, eu vou morrer. Mas depois eu disse, não, recuperei meu psicológico. Volta a você ver que é um terror psicológico que mexe com a gente. E aí, gente, é isso, é um livro legal de se ler. Esse elemento
sobrenatural interessante, novo, sim, porque você, dos livros de literatura gótica, você tem o quadro, né, como o retrato de Dorian Gray, como, né, assim sendo um canal do sobrenatural. Você vê, sei lá, estátuas, mas esses companheiros silenciosos eu nunca vi. Achei super interessante, inclusive na própria Dark Side tem um artigo, acho, disponível para você pesquisar e saber o que vem a ser esse elemento, né? Eu achei muito interessante, e inclusive se você ver as imagens, super curiosa, gente. Realmente, eles, né, fazem uma pintura na madeira, cortam a madeira como se fosse um tamanho natural da criança, por exemplo, e bota lá e parece que aquilo é real, né? Imagine só. E isso é uma coisa interessante na casa, dá um ar muito legal na casa. Quando você vê essas imagens na internet, você pode ainda, sabe, trazer a sua memória na hora da leitura, o seu imaginário. Muito legal. Eu só tenho uma coisa a dizer. O final do livro não me surpreendeu, de verdade. Quando chegou em algum momento ali da narrativa, no final, que eu já, tipo assim, eu já tinha duas hipóteses para o final do livro. Eu tinha duas hipóteses, mas mesmo assim, o livro, enquanto construção literária, né, ele deixa a obra ambígua, né? Você vai ficar com ambiguidade. Será que essa personagem está realmente falando a verdade? Será que isso aconteceu mesmo? Será que ela não é louca? Isso aí é uma coisa que você vai ler e você vai ter que tirar suas próprias conclusões, sabe? Mas é uma obra genial, eu gostei demais. Veja só, é um livro contemporâneo, mas ele traz todos os elementos góticos, clássicos, né? E com muita eficiência, gente, sabe? Eu amei. Lembrando que aqui a personagem Chelsea, no momento em que ela é internada, né? Tá internada no manicômio, no hospício, ali a era vitoriana. Então o livro ele consegue resgatar bem esses elementos da era vitoriana. Como as mulheres se sentem, apesar de não é o foco do livro, né, gente? Um livro de literatura gótica por si só já reflete e denuncia a condição da mulher, porque sempre as personagens do gótico feminino, eu considero esse livro aqui, dentro do gótico feminino, é uma mulher numa casa sombria, uma casa muito linda, uma casa, vamos dizer assim, de descendência burguesa, de pessoas ricas, mas essa casa é cheia de segredos, de coisas tenebrosas, tá entendendo? Que isso é um dos elementos importantes da literatura gótica e do gótico feminino. E essa mulher, ela vai enfrentar esse passado tenebroso. No caso aqui da da personagem, que, né, que também ela mesma, há momentos em que a narrativa é em terceira pessoa e há momentos que é em primeira pessoa no diário, né? Então ela vai enfrentar os seus demônios aqui, não só a Elsie, mas também a Ana, que é a narradora do diário, vai enfrentar esse passado, esse tenebroso, né? E essa mulher vai estar desamparada mesmo, né? Porque se ela fala, ela é louca, se ela não fala, ela é consumida, sabe? Então, é um livro que vale a pena ser lido. Mais uma vez salientando, se você estiver grávida e você estiver num período assim sensível da sua gestação, não leia. Eu parei em um certo momento que eu digo, não, esse negócio não tá muito me fazendo bem. Eu acho que tem esse gatilho aí, porque a gestante, gente, eu como mulher gestante agora, né, eu sei que a gente tem vários medos, vários temores, e uma literatura que coloca a criança, o feto aqui, o bebê, né, porque aqui já não é mais um feto, em situação de perigo, a gente fica angustiada, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Olha, eu já prestei atenção. Não gosto de palhaço em livros de góticos ou de terror, horror e criança. Não dá pra mim. Mas enfim, eu recomendo o livro, mesmo com essa questão gestante e incomodada com algumas coisas, né, da personagem Elsie grávida também. Continuei lendo, não me arrependi, achei o máximo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha e que vocês leiam o livro. Então, tchau pra vocês. Até a próxima.